nome é Nicole, mas eu sou mais conhecida como Nix, principalmente nesse meio de batalha. Eu tenho 19 anos, logo menos 20, daqui a um mês. Eu frequentei muito as batalhas de rima de 2019 até 2022, 2023, dos meus 13 até mais ou menos os meus 17 anos. E, consequentemente, né, convivendo tanto nesse meio, eu conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades e conheci muitos MCs. Fiz amizade com muitos MCs também porque eu já fui organizadora da Batalha dos Estudantes. Era algo que eu era muito inserida, muito familiarizada ali naquele universo. Se eu quisesse expor todas as pessoas, situações, tudo que aconteceu, que acontece de errado nesse meio artístico, eu não vou nem falar nesse meio de batalhas de rima, nesse meio artístico em si, porque tudo que vocês veem aí da telinha de vocês, vocês não tem que botar a mão no fogo por ninguém. Vocês não conhecem ninguém, vocês não fazem ideia do que acontece na vida real. Coloquem isso na cabeça de vocês. Eu só estou vindo aqui falar sobre isso porque eu sei que é o que é certo. Como fazem anos que eu me distanciei desse ciclo e desse meio, eu não tinha mais contato com as pessoas, nem tinha mais informações sobre o que estava acontecendo, então foi um dos poucos amigos que eu relatei algo que aconteceu comigo, que me enviou o exposed que a MC Ju Altão fez. Eu abri o vídeo, eu mal assisti e eu já sabia de quem ela estava falando, porque foi a mesma pessoa com quem aconteceu a mesma coisa comigo. Inclusive, eu vou deixar os prints dessa conversa com esse meu amigo, pra já rebater também a fanbase, que vai falar que eu tô inventando, enfim. Eu conheci um MC em 2021 e eu acreditava que ele tinha em média uns 18 anos, até porque ele parece ser muito mais jovem do que ele realmente é. E na época, principalmente, tudo nele me remetia a um adolescente. Então, a aparência, o estilo, as vestes, a forma que ele se comunicava, as companhias dele, que tem uma faixa etária muito inferior à dele. E eu acreditava que ele tinha, né, 18, 17 anos. E até aí, não era uma diferença muito grande na idade que eu tinha, porque eu tinha 15 para 16. E é muito importante ressaltar isso, por quê? Porque essa infantilização que ele fazia consigo mesmo era intencional, isso já era predatório. Eu tive um envolvimento com ele, de fato, em 2022. Eu tinha 15 anos, iria fazer 16, e ele tinha 25, iria fazer 26. Então, nós temos 10 anos de diferença. E antes da gente realmente ter esse envolvimento, a gente se encontrou em uma batalha, e a gente entrou nessa questão da idade. E quando eu falei a minha idade, ele se demonstrou muito chocado, e meteu aquele papo bem manjado de: meu Deus, não parece, você é muito madura pra sua idade. Quando ele me falou a idade dele, eu não acreditei até ele me mostrar o RG dele. Porque, tipo assim, realmente nunca tinha passado pela minha cabeça que ele tinha aquela idade. Eu era uma adolescente que tava falando com ele fazia, acho que o quê? 2 meses. E eu acreditava que eu já estava apaixonada. Então, ele não precisou de muito pra me convencer de que a idade não importava ali. Ele fez como quem estava preocupado com isso, porque sabia que não era certo, mas como se eu fosse uma exceção. Qual que é a grande problemática nisso? Quando nós somos adolescentes, meninas e meninos, nós somos condicionados a ter esse interesse por pessoas mais velhas justamente porque é social e culturalmente normalizado. Isso desperta algo na nossa cabeça de adolescente de: ai, se uma pessoa mais velha está se interessando em mim, é porque eu sou muito mais interessante, eu sou muito mais madura que as outras pessoas da minha idade. Na cabeça do adolescente é assim que funciona, entendeu? E o adulto, ele sabe disso, e ele se aproveita justamente da ingenuidade que o adolescente tem. Enfim, a gente teve essa conversa e ele me chamou de canto e falou: olha, se for pra gente ficar, vai ter que ficar só entre a gente. Vai ficar só entre a gente? E ele ressaltava muito isso, de ter que ficar só entre a gente. Eu lembro que eu fui embora dessa batalha e ele me mandou mensagem, a gente conversou sobre isso de novo. Eu vou colocar esses prints rolando na tela, inclusive. Essa conversa foi no dia 2 de fevereiro de 2022. No dia 3 de fevereiro, a gente começou a combinar de se ver. E no dia 4 a gente se viu. Depois que a gente se viu, ele se distanciou, obviamente. Eu lembro que eu fiquei muito chateada na época porque eu não entendia o que tinha acontecido da forma que eu entendo hoje. Eu acreditava que eu estava apaixonada e ele alimentava muito isso em mim. É isso que um adulto faz ao se envolver com um adolescente. Ele faz isso porque ele sabe que é mais fácil pra controlar, pra manipular, pra condicionar ao que ele quer. Levaram anos pra que eu entendesse o quão problemática foi essa situação, o quão errado foi essa relação que eu tive e principalmente pra eu parar de me culpar, porque assim como as meninas que já passaram por isso, e assim como vocês estão querendo culpabilizar as vítimas, eu também acreditava que a culpa era minha porque eu consenti, porque eu sabia a idade dele e mesmo assim eu quis me envolver com ele. Mas o consentimento de uma adolescente imatura, iludida, que está sendo manipulada, nunca vai justificar a atitude de um homem adulto que usufrui dessas fragilidades da adolescente pra satisfazer o fetichismo doente dele. Eu nunca falei, nem tinha falado sobre isso até então, a não ser com pessoas
pessoas próximas de mim. Eu realmente acreditava que tinha sido apenas comigo. Eu não tinha conhecimento de mais nenhum caso. Então foi algo que eu simplesmente deixei quieto, eu saí desse ciclo, não tive mais contato algum, até que chegou o momento atual, que eu tive conhecimento de diversos casos, e eu soube que esse MC se comporta de forma cíclica, que é um padrão de comportamento, inclusive com casos recentes. Eu não preciso, nunca precisei, não quis e não quero me envolver em polêmica. Foi por isso que eu demorei pra vir falar sobre isso, porque eu estava com medo, ainda mais depois de ver a forma que trataram a denúncia da Joeltão. Mas eu vim aqui, eu tô colocando a minha cara aqui, porque eu sei que é isso que vocês querem, que a gente tenha medo, que a gente tenha medo de expor, medo de se pronunciar, medo de falar, que a gente se sinta culpada, que a gente se envergonhe, e é vocês que têm que sentir tudo isso. Antes de postar esse vídeo aqui, eu comentei sobre isso no meu perfil privado, que só tem mulheres, e mais 2 meninas conhecidas minhas me contaram da história delas com o mesmo MC. Isso de meninas que eu conheço. Quem dirá quantas outras meninas que passaram pelo mesmo não estão caladas sobre isso? Pode não ser ilegal, mas é completamente e claramente imoral uma pessoa adulta ter qualquer tipo de atração ou envolvimento romântico com uma criança, um adolescente. Eu digo criança porque eu, com 20 anos de idade, vejo um menino de 14, 15, 16 anos e pra mim ele é uma criança. Podem tentar usar de justificativa que, baseado na lei, a partir de 14 anos, se a pessoa quiser, não tem problema, mas é óbvio que tem problema. É óbvio que tem problema. É um adolescente que ainda não tem a cabeça formada, que é inconsequente e não é a responsabilidade dele cortar esse tipo de relação, por mais que ele tenha que ser educado para não cultivar isso, mas tem que ser responsabilidade, dever da pessoa adulta de cortar isso, porque a pessoa adulta que é a pessoa responsável, é a pessoa mais racional, é a pessoa com maior discernimento, independente do que a pessoa de menor queira, é da responsabilidade da pessoa adulta de não permitir que aconteça esse tipo de relação. A cabeça de um homem de 25 anos nunca vai se comparar com a cabeça de uma menina de 15, como foi no meu caso. O que um homem adulto iria querer com uma menina que nem saiu da escola, gente? Hoje, eu sou uma mulher adulta, eu tenho 20 anos, mas eu ainda não sei nada da vida. Quem dirá quando eu tinha 15? Eu podia achar que eu sabia, mas eu não sabia. E hoje eu consigo enxergar isso. Por quê? Porque as coisas levam tempo. E é por isso que as mulheres demoram tanto para se posicionar sobre esse tipo de situação. Porque leva tempo parar de se culpar, parar de ter medo, parar de sentir nojo de si mesma. E quando uma mulher cria a coragem de falar sobre isso, ela é julgada, massacrada, culpabilizada. Por essas mulheres que eu tô vindo aqui falar sobre tudo isso. Porque eu não acho justo que caia tudo em cima da única mulher que teve coragem de se pronunciar sobre toda essa situação e que todas as outras mulheres tenham medo por ver o que fizeram com a mulher que teve coragem de falar sobre isso. Eu tô fazendo isso porque eu já passei por situações que eu precisei que ficassem do meu lado, que me defendessem, que se posicionassem por mim e não fizeram isso. E eu tô aqui e eu vou me posicionar por essas mulheres, porque nenhuma mulher merece passar por isso sozinha e nenhuma mulher merece ser silenciada. Agora, homens que defendem esse tipo de comportamento, vocês provavelmente agem da mesma forma, reproduzem o mesmo tipo de comportamento e é por isso que vocês defendem e vocês precisam se tratar. Eu convido vocês a pensarem se fosse uma irmã, uma prima, uma amiga, uma filha, qualquer pessoa do sexo feminino que vocês não odeiem, porque vocês odeiam mulheres e apenas a desejam. Imagina se um homem mais velho, malicioso, da forma que você sabe que os homens são, ficasse se aproveitando da ingenuidade, das fragilidades, da imaturidade dessa pessoa que é importante pra você. Como você ficaria diante disso? Se você não enxergaria a maldade a partir daí, se fosse com alguém que você ama? E não adianta falar, ai, que filha minha, irmã minha, prima minha, não iria acontecer isso porque eu não deixaria, porque toda mulher está sujeita a isso, tá bom? Toda mulher está sujeita a isso, toda mulher já passou por isso ou infelizmente vai passar por isso. Agora, você mulher que defende esse tipo de comportamento, é triste e é deplorável o quanto o machismo corroeu o seu cérebro ao ponto de que você busca tão desesperadamente por validação de homens que odeiam você. Por fim, eu queria comentar sobre o pronunciamento do dito cujo, né, que eu acredito que usou como referência o Kanye West, porque tentou usar como justificativa neurodivergência, negritude, fé e não sei quantas outras temáticas apelativas, que eu quero ressaltar que nesse caso não justifica de forma alguma, porque ele fez tudo consciente, tentou encobrir, mentiu sobre, e ele não só teve as atitudes como manteve durante anos. Então não tentem justificar e nem caiam nessas justificativas esfarrapadas, ok? Me coloco à disposição de todas as meninas, as mulheres que passaram por isso, ou então que passaram por algo semelhante, que queiram conversar sobre, que queiram me relatar algo.